Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Hoje com a lição maravilhosa, falando sobre o gentio, sobre circuncisão, a lição de número 6. Você que ligou agora no canal 7, fique conosco, tem muita coisa boa para o seu coração aqui. E por falar em coração, pastor Epaminondas, eu passo ao senhor para nos falar um pouquinho sobre essa circuncisão ainda, a circuncisão do coração, à luz da palavra. Muito bem. Essa circuncisão do coração, ela é um contraste com a circuncisão que fora realizada e que é realizada pelos judeus. Enquanto lá nós temos um sinal físico na circuncisão realizada pelos judeus, aqui Paulo está tratando de uma circuncisão do coração. Vejam que trata-se de um sinal, trata-se de um emblema. Esse sinal representa o pacto, representa o compromisso, representa a aliança. E aí, o que nos parece que Paulo aqui está fazendo também uma analogia com o início de uma nova vida. Vejam bem, na circuncisão era dado o nome da criança. Está escrito em Lucas capítulo 1, de número 2, versículo de número 21, que tendo o Senhor Jesus sido circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Assim também aconteceu com João Batista. No ato da circuncisão, se dava o nome à criança. E vejam, pastor Marido, o senhor falava no bloco anterior que o nome de Abraão foi mudado. Ele se chamava Avram. E Deus, naquele dia, mudou o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de nações e pai de multidões. E Deus também, ato contínuo, pastor Marcos, mudou o nome de Sarai. Sarai recebeu o nome de Sara. O nome Sarai significa minha princesa e Sara significa princesa. Para Abraão era minha princesa, mas Deus estava dizendo assim, eu não quero Sara apenas para ser princesa de Abraão, eu quero Sara, princesa das nações. Eu quero Sara, mãe das nações. E vejam que no ato da circuncisão nós temos Abraão tendo o seu nome mudado e Deus, de tabela, mudou também o nome de Sarai para Sara. E aí eu faço aqui um paralelo com a iniciação de uma nova vida. E aí eu entendo ser a essência da circuncisão, aquela que Deus quer, a circuncisão do coração. Porque nós podemos ter aqui também, biblicamente, pastor Marcos, um símbolo do novo nascimento pelo sinal do batismo. E aí nós precisamos ter cuidado com os sinais, porque os judeus entendiam que a circuncisão era um meio para a salvação, e não é. E nós temos algumas religiões que entendem ser o batismo também condição para a salvação, e não é apenas símbolos. Mas nós podemos ver na circuncisão um símbolo do batismo nas águas, porque nós temos o início de uma nova vida, de um novo nome. Nós temos aqui Paulo falando aos Colossenses que nós somos circuncidados em Cristo. Veja o que está escrito no capítulo 2, versículo de número 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Veja que é Jesus quem nos circuncida. Veja que é Cristo que opera essa circuncisão agora no coração. Por que no coração? Porque o próprio Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 15 que do coração procedem os maus desígnios. Então veja que é lá, pastor Marcos, pastor Marildo, que Deus vem com o seu bisturi sagrado e faz a circuncisão no coração do homem, trazendo-lhe agora uma nova vida, despojando, ou seja, retirando o corpo da carne. O corpo da carne aqui que Paulo está falando é a natureza pecaminosa, é a natureza antiga. E agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Portanto, de nada adianta ter o sinal físico se não for circuncidado no coração. E aí eu havia pedido ao pastor Marildo para ler Jeremias capítulo 4, versículo 4, que fala do propósito de Deus no Antigo Testamento também em circuncidar os nossos corações.
Muito bem, Jeremias, capítulo 4, versículo 4 e também 14, pastor Epaminondas. Diz assim: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 4,14 diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Então a gente percebe que realmente Deus tem como objetivo o interior do homem, não o exterior. O exterior é apenas um sinal para estimular a fé deste homem, né? Mas o nosso coração, o nosso ser interior, ele precisa sim estar totalmente mudado pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus. Você pode observar, querido, na leitura bíblica em classe, onde temos Romanos 4:12, veja o que diz a palavra do Senhor. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, vejam só, não é somente o ato da circuncisão, eu vou ler novamente. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então, a circuncisão só tem o seu valor se nós andarmos, ou se eles, no caso, se eles andassem de conformidade com a fé de Abraão. A mesma fé de Abraão na presença de Deus, eles deveriam ter um coração mudado, um coração transformado, um coração dedicado a Deus. Todavia, para eles o que valia era somente o sinal exterior. Muito bem, pastores. Interessante demais esse tema, né? Há um aspecto também da medicina que aponta que essa circuncisão, que é a retirada do prepúcio, que é aquele excesso de pele que há no membro genital masculino, que tem benefícios também para a saúde do homem e para a saúde da mulher. Você pode depois pesquisar com mais tranquilidade aí na sua casa, mas existem hoje, inclusive, povos, tribos, e além da religião judaica, que adota de forma permanente a circuncisão, pelos benefícios também que ela traz do ponto de vista medicinal, como do ponto de vista da limpeza, que evita doenças, do ponto de vista até da prevenção de cânceres, tanto no órgão genital masculino, quanto também no útero da mulher. Há todo um aspecto da medicina que não compete agora a gente perscrutar, e que também não é a nossa área. E eu estava assistindo um vídeo que tribos no Quênia, eles têm esse hábito, e o governo incentiva, inclusive, a circuncisão das crianças ali, já pré-adolescentes, como também um sinal de amadurecimento, um sinal de afiliação tribal. Aqui o nosso comentador da enciclopédia, o Champlin, Russell Champlin, ele fala que entre a origem e os propósitos da circuncisão, ele cita algumas, que eu gostaria de ler rapidamente, pastor Epaminondas, pastor Marildo. Primeiro, teria a finalidade higiênica. B, seria um sinal de afiliação tribal. C, seria uma preparação para a vida sexual. D, seria um teste iniciatório da coragem, antes de um jovem ser aceito pela tribo. E seria um meio que santifica as faculdades geradoras. E, por último, ele coloca aqui, isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista das tribos e dos povos, seria um sacrifício que redime o varão do Deus, com D minúsculo, que lhe outorgou a vida. Então, tem todo esse contexto histórico e uma realidade, né, pastor Epaminondas? Todavia, o real significado é esse que nós apontamos aqui. Tá? É muito importante compreender, porque o ser humano, para ele tirar o foco do real significado, é muito simples, né, pastor Marildo? Mas eu gostaria, nesse momento, de, aqui, pastor Epaminondas, se o senhor me permite, passar ao tópico 2 da nossa lição, onde o nosso comentador vai falar sobre estranhos ao concerto da promessa. E aqui, dentro desse tópico, nós temos aqui 3 subtópicos,
que ele vai falar dos gentios. E eu gostaria de antemão, antes de adentrar nesses tópicos, pastor Epaminondas, que o senhor nos falasse sobre esse conceito. Muita gente não entende quando a Bíblia fala sobre esse conceito de gentio, né? O senhor já falou sobre o conceito de circuncisão, incircuncisão, gentios, e o gentio na carne, enfim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, já adentrando nesse ponto 2 aqui da nossa lição. Ok. Vamos falar sobre esse tópico, mas se o senhor me permite apenas só pincelar aqui sobre aquela discussão que houve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que ocasionou o primeiro concílio da igreja. Exatamente, eles estavam debatendo sobre práticas judaizantes que alguns irmãos estavam exigindo que gentios praticassem. E dentre estas práticas estava a circuncisão, colocando-a como condição para a salvação. Aquilo que nós falamos lá no debate anterior, transformando o símbolo, o sinal na essência. E aí houve um debate caloroso entre os apóstolos, os presbíteros, Tiago, Pedro, João, o apóstolo Paulo, Barnabé. Os irmãos estiveram discutindo este assunto em uma convenção, em um concílio, em um colóquio, para se debater este assunto. E aí concluiu-se, chegou à conclusão de que os gentios não eram, de forma alguma, obrigados a circuncidarem. Com isso, chegaram à conclusão que a circuncisão não era condição para a salvação. E eu só quero rapidamente ler aqui Romanos, capítulo 4, verso 9 e 10. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Percebam que a circuncisão nada tem a ver com a salvação do patriarca Abraão e nem tampouco com os demais. É só para deixar muito claro aqui que a circuncisão não é condição para a salvação, assim como o batismo não é condição para a salvação, e outros emblemas também não são, apenas para deixar claro. E, entrando no tópico 2 da lição, estranhos ao concerto da promessa, o que é ser gentil? O que significa gentil? A palavra gentil, em hebraico, goim, significa nações ou povos estrangeiros, aqueles não pertencentes à nação de Israel. No grego, também, a expressão gentil tem basicamente o mesmo significado. Em linhas gerais, gentil era a pessoa que não era da comunidade israelense, que não era da comunidade judaica. Portanto, todo aquele não judeu era gentil. E aí nós temos em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo falando sobre os 3 povos, né? Sobre judeus, sobre gentios e sobre a igreja. E aí nós estávamos, enquanto gentios, estranhos à promessa, e é isso que Paulo está falando. Anteriormente à regeneração, e a regeneração ela só veio por conta da vinda do Messias, portanto, antes da vinda do Machia, do ungido do Messias, nós estávamos alheios, estranhos às promessas que foram feitas a Abraão. E estas promessas, elas não desrespeitavam aos gentios, apenas aqueles que, por descendência espiritual, fossem agora fazer parte da família de Deus, ou seja, aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. E, nesse sentido, nós estávamos, então, separados, distantes de Deus, afastados, alheios às promessas. Mas, com Cristo Jesus, nós alcançamos as promessas pelo Pai da fé em Abraão. Maravilha. Interessante esse conceito de gentios para nós compreendermos bem. Pastor Amarildo, o apóstolo Paulo usa algumas expressões tipo separados,
naquele tempo estáveis sem Cristo, ele usa a expressão sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo, pastor Marildo, ela significa, em termos bíblicos, exatamente o quê, pastor Marildo, para a gente compreender um pouco uma vida sem Cristo aqui, do ponto de vista da nossa lição. O senhor pode falar um pouquinho? Eu entendo, pastor Marcos, que a falta do conhecimento de Deus leva o homem a viver na ignorância e também a não usufruir das bênçãos do Senhor. Nós estávamos também, irmãos, comentando aqui no início do programa sobre esse conflito que houve em Jerusalém. Percebe-se que houve até mesmo nos apóstolos que andaram com Cristo por 3 anos e meio, ensinados por Cristo, mas houve neles a dificuldade para entender o plano da salvação. Eles pensavam que o plano estava limitado a eles somente. E por isso, quando o evangelho começou a ser anunciado aos gentios, que eram povos sem conhecimento de Deus, estranhos às promessas, separados da comunidade de Israel, o que significa? Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, o que já falei, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, veja que houve uma dificuldade, até nos próprios discípulos, apóstolos, de compreenderem. E Paulo, em Gálatas, existe uma expressão bíblica que Paulo, ele chega a ter um conflito com Pedro, um conflito gravíssimo. Por quê? Porque quando Pedro ouviu falar que o evangelho estava sendo pregado, ele foi lá para verificar e sentou-se à mesa com os gentios, estava almoçando, desfrutando lá de algumas iguarias com os gentios. De repente, quando chegaram os outros apóstolos, a palavra revela que ele foi saindo assim de fininho, como que para que não percebesse que ele estava se misturando, mas Paulo viu. E quando Paulo viu aquilo, Paulo diz que ele o encarou, a expressão é mais ou menos essa, o encarou, resistiu a Pedro e repreendeu a Pedro. Porque que ele, como judeu, estava vivendo como gentios e agora que os judeus chegavam, ele abandonava os gentios. Quer dizer, isso não era uma atitude de um verdadeiro cristão, de alguém que tem conhecimento de Deus. Então, pastor Marcos, houve uma dificuldade para com os próprios discípulos do Senhor. Eles não lembraram que o próprio Jesus, quando estava para subir ao Pai, ele disse: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, uma vida sem Cristo, como o senhor perguntou no início, é uma vida na escuridão, é uma vida na ignorância, é uma vida escravizada pelo pecado, e não somente pelo pecado, por aquele que procura exercer o domínio das trevas, ou tem o domínio das trevas, que é Satanás. O homem que vive sem Cristo, ele está sujeito à escravidão todos os dias da sua vida. Mas uma vez, conhecendo a Cristo, o Salvador, a sua vida muda, porque ele tem uma ação na sua vida do Pai, tem uma ação na sua vida do Filho e uma ação gloriosa, poderosa do Espírito Santo de Deus operando em seu coração. Não é isso, pastor Epaminondas? Aquela operação gloriosa que só o Espírito Santo de Deus faz, é o circuncidar o coração. Nós havíamos falado sobre isso, né? Como é circuncidar o coração? Então, eu estava vendo um vídeo onde o pastor diz que é a incredulidade, a dureza do coração para compreender Deus. A partir do momento que a palavra atinge esse homem, então começa aquela dureza do coração que o Senhor chama de coração de pedra. Veja o que o Senhor disse através do profeta: esta é a aliança que farei com eles. Tirarei o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne, quer dizer, um coração flexível para entender os propósitos de Deus em suas vidas. Muito bem. Pastores e queridos telespectadores, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que Pedro teve uma grande resistência para aceitar os gentios como participantes, mas ali, me parece que depois do capítulo 10 de Atos, pastor Epaminondas, as coisas começam a mudar, né? E me parece que o divisor de águas ali foi uma grande experiência que ele teve com o Senhor, naquela visão que Deus deu para ele,
e com o fato do Senhor batizar aqueles gentios ali com o Espírito Santo. Ele ficou embasbacado, boquiaberto com aquela situação. E aí me ocorre no meu coração, graças a Cristo, circuncidado já, é que, às vezes, o ser humano é tão duro de coração. Ele diz, olha, eu nasci nessa lei vou morrer. Ele é tão duro de coração que ele não consegue compreender que a salvação é para o outro também, ele não consegue ser misericordioso, às vezes ele é sectarista, ele é exclusivista. E muitas vezes a gente percebe que só uma experiência pessoal com Deus é que resolve isso. Paulo era extremamente radical. Prendia os irmãos, os que eram do caminho, prendia os crentes, levava cartas para prendê-los. Era um homem. Depois que ele teve uma experiência na estrada de Damasco, ele muda, ele se encontra com Cristo. Esse encontro com Cristo que talvez você precise. Esse encontro com Cristo que talvez nós precisamos. Talvez muitos crentes creem, mas não tiveram encontro vivo com o Senhor, e o coração precisa ser circuncidado a Cristo. Por Cristo precisa ser transformado, mudado. E às vezes Deus ele permite, ele nos quebra às vezes, ele permite passarmos por momentos difíceis na nossa vida para a gente começar a olhar para o outro, compreender o outro, estender a mão para o outro. Isso também é circuncidar o coração, é ser transformado, é não achar que Deus é um Deus seu. Porque tem crente que é assim, pastor, acha que Deus é a sua moda, do jeito que ele pensa, ele acha que Deus é. Que Deus não vai salvar o outro, que Deus não ama o outro, mesmo que o outro tenha falhas, tenha defeitos. Não, Deus é misericordioso, já aprendemos isso aqui nos nossos programas. Deus é amoroso, é rico em misericórdia, é abundante em amor. Do mesmo jeito que Ele te ama, Ele ama o seu próximo também. Então é importante nós compreendermos que, às vezes, se você ainda não compreende as verdades sagradas, peça para Deus, Senhor, me mostra pessoalmente. Eu quero ter uma experiência viva contigo. Entre no seu quarto, busque ao Senhor e Ele vai te dar uma experiência. Consagre a sua vida, procure uma igreja quando for oportuno, mas não deixe a sua vida passar sem que você tenha experiências vivas com Deus. Eu não estou fazendo da experiência uma doutrina, mas eu estou provando pela Bíblia que homens de Deus tiveram experiências que mudaram os seus corações. Amém? Pastor Epaminondas, o apóstolo Paulo continua falando aqui, e o nosso comentador, que os gentios eles estavam alienados aos pactos das promessas. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Fique à vontade, pastor. Além de os gentios estarem sem Cristo, que vocês já comentaram, os gentios também estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, eles não podiam ou não estavam na condição de serem participantes dos sinais externos, nem tampouco dos internos, dos espirituais, porque eles não faziam parte da descendência de Abraão, estavam, portanto, separados da comunidade de Israel. E Paulo continua dizendo que os gentios estavam alienados aos pactos das promessas. Vejam, o pastor Marido iniciou na sua fala introdutória falando sobre o Deus de alianças. Deus é um Deus de pactos. Tem até um cantor, né, de língua hispana, eu gosto muito dessa canção, Deus de pactos, Deus de pactos. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pactos. Deus de acordo, aliança é pacto, é acordo. Vejam que os gentios não podiam participar destes pactos, dessas alianças que Deus havia feito com os hebreus. Nós estávamos fora do alcance destas alianças. Estas alianças eram para com os hebreus, para com os judeus. E nós temos, pastor Marcos, a teologia dos pactos, ou a teologia da aliança no Antigo Testamento. Nós temos pelo menos 4 alianças, né? A aliança que Deus fez com Adão, lá por ocasião da sua queda e também da sua restauração, que envolveu sangue por sacrifício do cordeiro. Nós temos a aliança de Deus com Abraão, né, no capítulo de número 17. Nós temos, inclusive, envolveu sangue também em um pacto que Deus fez, uma aliança que Deus fez
com Abraão. Nós temos a aliança mosaica, que Deus fez com Moisés lá no Sinai e envolveu também a aliança de sangue. Nós temos a aliança davídica, em que no livro de 2 Samuel prometeu-se a partir de Davi que haveria descendência perpétua para o trono de Davi. E são 4 alianças no Antigo Testamento, e nós temos no Novo Testamento a aliança maior, o ápice dessas alianças. No capítulo de número 26 do Evangelho de Jesus por Mateus, nós temos o próprio Senhor Jesus, na última ceia, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. E, pastor Marcos, é a partir desta nova aliança que os gentios tiveram, portanto, a oportunidade de fazerem parte, inclusive, de todas as alianças que Deus havia feito com os judeus. Essas alianças, escatologicamente, elas se cumprirão no milênio em Cristo Jesus, reinando pessoalmente, gloriosamente, fisicamente aqui na terra. Essas promessas, elas alcançarão todos os gentios. Agora, além de estarmos aliançados, pactuados em Cristo por ocasião da sua morte e ressurreição, nós também participaremos em Cristo das alianças que foram feitas para os hebreus no Antigo Testamento. Nós agora não estamos mais alienados. Vejam, e aqui nós entramos no campo prático. Você que está aí me assistindo, deixa Deus fazer uma cirurgia no teu coração. Deixa Deus fazer uma circuncisão no teu coração. Deixa Deus fazer com o seu bisturi sagrado e santo, através do Espírito Santo, essa mudança. Deixa Deus marcar você. Deixa Deus colocar em você um sinal da promessa através do Espírito Santo, salvando a tua alma, salvando a tua casa, salvando a tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto, pastor Epaminondas, que é bem oportuno, em Filipenses, capítulo 3. Como Paulo destaca muito bem a diferença entre a circuncisão e essa nova aliança em Cristo. Ele diz assim, versículo de número 3, do capítulo 3 de Filipenses: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que proceda de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele arremata: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Ser achado nele. Esse termo me marcou, eu transcrevi aqui, risquei aqui na minha Bíblia, que todos nós possamos ser achados neles, na sua vinda, não é, pastor Marildo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais um intervalo e de volta com o último bloco do nosso programa Escola Bíblica Dominical. Não saia daí, tá bom? Deus te abençoe.